Salve, salve galera, eu sou Denis Bofarin e seja muito bem-vindo a este canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o tempo da Inquisição, ou o Santo Ofício. O chamado Santo Ofício ou Inquisição foi uma instituição formada pelos tribunais da Igreja Católica para perseguir, julgar e punir pessoas acusadas de terem se desviado de seus ensinamentos, os hereges. Inquisição é um conjunto de instituições criadas para suprimir as heresias que apareceram e qualquer tipo de sincretismo religioso. A Inquisição medieval ocorreu nos séculos 13 e 14 e a moderna durou do século 15 ao século 19, instalando tribunais sempre que surgiam casos de heresia e eles não eram permanentes. A Inquisição medieval foi fundada no sul da França em 1184, no Languedoc, e combateu as heresias dos cátaros e albigenses. Em 1231, o Papa Gregório IX a instituiu oficialmente, pois queria acabar com as seitas religiosas na Itália, na França, Alemanha e Portugal. O Santo Ofício recebia as acusações contra pessoas que profanassem práticas diferentes daquelas que o cristianismo oficial. Investigava esses hereges e seitas religiosas aplicando penas mais brandas, excomunhão e até mesmo algum tipo de tortura mais amena. A Inquisição Espanhola, porém, em 1478, a Espanha fez ressurgir com toda a força a Inquisição. Em 1249 foi implantada no Reino de Aragão, a primeira Inquisição estatal, que se transformou na temível Inquisição Espanhola, com a junção dos reinos de Aragão e Castela, e durou até 1824. Controlada pela monarquia hispânica e chegando até mesmo às Américas, a Inquisição romana foi chamada de Congregação da Sacra Romana e Universal Inquisição do Santo Ofício, existindo entre 1542 e 1965. Os tribunais do Santo Ofício estimulavam as delações e sequer davam direito aos acusados de questionarem as acusações ou se defenderem adequadamente. Atingiu seu pico quando enfrentou a Reforma Protestante. Os investigados foram os judeus e os cristãos novos, que haviam se convertido ao catolicismo, mas que ainda praticavam secretamente seu antigo judaísmo. Eram responsabilizados por sua crise de fé e considerados culpados de todos os males que aconteciam: terremotos, pestes, pobreza. Portanto, eles eram fiscalizados para a igreja saber se eram mesmo fiéis ao catolicismo e precisavam ser entregues às autoridades eclesiásticas para serem culpados e condenados. Essa era a desculpa oficial da igreja, que estava preocupada com o enriquecimento destes novos cristãos, com a forma dessa nova burguesia rica que atrapalhava os interesses dos nobres e clérigos da época. O poder da Inquisição aumentou e recebeu o apoio dos reis católicos da Espanha e se tornou uma atividade muito rentável para a igreja. Assim, a Inquisição passou a tratar como heresia qualquer tipo de ofensa, crença e costume que contrariavam interesses e seu predomínio. Ampliou a lista dos perseguidos, incluindo também os protestantes, iluministas, bígamos, homossexuais e etc. E a Inquisição moderna utilizou penas muito severas: confisco de bens, condenação à morte na fogueira ou à prisão perpétua. Os judeus perseguidos fugiram da Espanha em 1492 e foram para Portugal, onde a Inquisição continuou e onde também a partir de 1536 e perdurou até 1821. Os judeus eram acusados de atrapalhar os reinos. Eram entregues aos tribunais da Inquisição, onde era utilizado o Manual Directorium Inquisitorium para os condenarem: morte ou água benta. Como essa imposição, milhares de judeus foram batizados, mas ainda guardaram secretamente seus ritos judaicos e os praticavam em casa, gerando a terrível perseguição e os ataques em massa, os chamados pogroms.
com requintes de crueldade e todo tipo de atrocidades que levaram à morte mais de 50 mil judeus e fizeram outros 120 mil fugirem, até a sua extinção em 1834. A Inquisição Espanhola condenou mais de 300 mil pessoas. Não tivemos tribunais assim no Brasil, mas cerca de 400 brasileiros foram levados a Lisboa entre 1591 e 1767, onde foram condenados e queimados na fogueira da Inquisição. Portugal matou cerca de 40 mil pessoas com a sua Inquisição. Bom, esse foi o vídeo, eu vou ficando por aqui e espero que você tenha entendido e tenha gostado. E eu espero você no próximo vídeo. Até lá!